Os primeiros passos do ministério eclesiástico. Aqui, professor Wilson de Oliveira, do Centro de Educação Religiosa do Rio de Janeiro, manutenido pela UNPEB, União dos Pastores Evangélicos do Brasil, fundado em 1981, eu, portanto, com 40 e poucos anos. Nosso objetivo é instruir, ensinar aquelas pessoas que almejam o apostolado, que almejam, a carreira eclesiástica, a se sentirem mais confiantes, mais firmes, mais alicerçados naquilo que almejam ser. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, nós fizemos aqui alguns vídeos, e cada vídeo, vamos começar lá do Éden e vamos até o Apocalipse. E você vai acompanhar com a gente. Mas antes disso, nós vamos fazer uma pequena introdução aqui, para que você entenda a necessidade de aperfeiçoamento dos pastores e obreiros pentecostais devido ao avanço da internet nas redes sociais. É uma coisa boa, mas também está matando muitas igrejas e desanimando muitos pastores que antigamente eram uma bênção na mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos falar da necessidade do aperfeiçoamento dos pastores e obreiros pentecostais face ao avanço da internet nas redes sociais. Vamos à introdução. Caros alunos, em Marcos 16, 14 a 20, em Atos 10, 34, 35, 43 e 48, vemos que o ID de Jesus e os dons espirituais para a realização de sinais e maravilhas não está adstrito, não foi e não está adstrito só aos líderes de igreja, mas a todo cristão que seja fiel a Deus e que voluntariamente almeje, tenha paixão pelas almas e deseje pregar a palavra de Deus. Amém? Hoje todo mundo quer ser líder, mas para ser líder exige um certo avanço, Glória seja dada ao nome do Senhor, na fé espiritual. Então, qualquer um, resumindo o que eu li, qualquer um pode se candidatar, pegar uma Bíblia e ir para um lugar e pregar voluntariamente, igual o George Fox fazia. Ele não era missionário, ele não era pastor, ele não era nada, mas ele ia para o meio da rua pregar. Então, a gente pode fazer isso também, não é proibido. Mas, vamos ler aqui. O ID de Jesus, ele disse o seguinte, lá em Marcos 16, 14 e 20. Disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta foi a ordenança de Jesus. E ele disse, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado essas palavras, ele foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que os seguiram. Amém? Então, queridos, isso significa que a última delegação aos apóstolos é ir de pregar, de Jesus aos apóstolos é ir de pregar o evangelho a toda criatura, não é mesmo? Então, foi uma coisa bem genérica. Então, isso quer dizer que qualquer um pode pregar a palavra de Deus. Você aí na roça pode pregar a palavra de Deus. Você na oficina, você na venda, você, seja lá qual for, seja um diácono, seja um pastor, sua obrigação
é pregar a palavra de Deus, porque essa ordem foi delegada por Jesus. E aí, a pessoa que não é um pastor pode fazer milagre? Pode. Está falando que em meu nome, é no nome de Jesus, não é no nome de pastor, de bispo, nem nada. Pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não falar dano algum, né? Você expulsará demônios, porão as mãos sobre os enfermos, curarão. Você entendeu? Então, qualquer pessoa que esteja na presença de Deus, receba o Espírito Santo na sua vida, ele está apto a fazer isso. Amém? Mas acontece que as pessoas que têm esses dons, o problema é aí, as pessoas que têm esses dons logo querem se intitular pastores. No primeiro milagre que ele impôs as mãos e a pessoa foi curada, ele quer se intitular pastor. Ele já é pastor porque já curou. Você entendeu? Mas não é isso. Para você realizar uma cura, realizar alguma coisa que é Jesus que faz, né? Você pode, né, ser um membro de igreja, um membro de banco, não tem problema algum. Agora, para você ser, né, isso é dom. Agora, para você receber um ministério, aí é diferente, não é mesmo? Aí é diferente. Em Efésios 4, 10 a 16, Paulo especifica os dons espirituais, e qual as suas finalidades. Olha só, no verso 10 em diante ele diz: aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo nos deu uns para apóstolo, viu? Uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista, outros para pastores e outros para doutores. Então, o ministério quíntuplo da Bíblia, segundo a Bíblia, da igreja segundo a Bíblia, é apóstolo, profeta, evangelista, né? Pastores e doutores. O pastor, inclusive, vem em quarto lugar, não é mesmo? Glória seja dado o nome do Senhor. Então, queridos, doutor, então, aquele que ensina, vem em último lugar, viu? Glória a Deus. Então, o que Deus queria? Por que Deus deu, né, esses ministérios à igreja? Porque, segundo Paulo, por que a igreja constituiu esses ministérios? Né? Porque Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Não é para se apresentar, é para edificação e aperfeiçoamento dos santos. É que você se santifique para exercer a obra de edificação do corpo de Cristo. Amém? Manter viva a igreja até a volta de Cristo. Amém? Então, até onde vai isso? Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes e levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então, o que o Senhor quer aqui? É que nós, aquele que deseja o episcopado, né? Excelente coisa ele almeja, mas acontece que isso exige muitas coisas, né? Começa com o apóstolo, depois o profeta, depois o evangelista, depois o pastor, depois
os doutores, aqueles que ensinam na escola dominical, aqueles que ensinam no seminário, de cada um é exigido o aperfeiçoamento diário para que se chegue à unidade de Cristo, até que o povo alcance, eles levem até o povo o entendimento do que é uma igreja sarada, uma igreja salva, uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Até que essa igreja chegue à unidade de Cristo. É para isso que Deus exige uma preparação específica dos obreiros. Amém? Você pode ler isso lá em Efésios 4, de 10 a 16. Amém? Então, para ser, isso significa, resumindo aqui, para que você faça milagres através da fé, igual muita gente faz aí, bota a mão, cura, liberta em nome de Jesus e tal, entendeu? Isso aí, para salvação de almas, qualquer um faz. Acontece que para ser ministro dentro da casa de Deus, você não pode sair lá de diácono e ir a pastor. O que mais está acontecendo nas igrejas ultimamente é a pessoa que é diácono numa igreja, de repente, quando você vê, daqui a um mês ele já é pastor. E tem mais, se o pastor não quiser consagrar ele vai lá para a igreja que tem do outro lado, ele volta como pastor, apresentando carteirinha de pastor. Então, isto é muito perigoso, porque ser ministro de Deus exige um aperfeiçoamento literal e espiritual. Amém? Por outro lado, 1 Timóteo 3, né? Não, de 1 a 13, e 1 Coríntios 12, né? Lá em Tito 1, 5, em Efésios, né? O mesmo Paulo, né? Ele exorta para que alcancemos, né? Para alcançarmos os ministérios quíntuplos na igreja, né? Do Senhor, e ser apóstolo e um profeta, evangelista, pastor ou doutor na palavra, temos que, além de cumprir as determinações bíblicas, temos que ser irrepreensíveis. Além disso, a pessoa tem que ter uma idoneidade moral incrível, né? Hoje, com o avanço da internet e redes sociais, temos também que buscar um mínimo de conhecimento secular, teológico, eclesiástico, historicista e atualidades, né? Senão estaremos sujeitos a passar vergonha diante dos ímpios. Um líder de fato, né? Um líder de fato tem de estar acima da média e dominar todas as áreas espirituais e eclesiásticas, né? Porque isso exige, hoje em dia, antigamente era diferente, hoje, né? Hoje a denominação, a religião cristã, né? A igreja cristã exige uma qualidade melhor dos seus membros. Veja, compare, por exemplo, a advocacia. A advocacia antes de 2016, ela era uma, hoje é outra. Hoje é tudo de modo virtual, pelo PJE. Você não vê o juiz, você não fala mais pessoalmente com o juiz, é tudo pela internet, né? E aquelas pessoas mais antigas, assim como eu mesmo, que eu estou mais de 40 anos nesse negócio, eles sentem um pouco de dificuldade para acompanhar, certo? Então, o que hoje em dia está vendo? Os mais novos estão partindo para a internet, aprendendo tudo, e os pastores antigos estão naquela mesmice. Aí o que acontece? Acontece que a pessoa fica esperto, né? Vê que o pastor não sabe nada, o pastor só sabe dar glória e aleluia e repreender o pessoal, ele pega as trouxas dele e vai para outra igreja. Você vê igrejas lotadas aí, e não é só por causa de milagre, não, é porque lá, né, a pessoa já está mais adiantada um pouco na fase de comunicação, né? Na ordem de comunicação. Espiritualidade, não. Nunca faltou às igrejas tradicionais, né? Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que orar, pedir ao Senhor
para que nos aperfeiçoe e termos também força de vontade para nos aperfeiçoar. E a pessoa que quer ser um obreiro, saber que além de ser firme com Jesus, ele tem muitas outras coisas para cumprir. Né? Tiago diz o seguinte, olha, nós vamos ver as qualidades. Você quer ser pastor, não quer? Aliás, tem que começar de diácono, de obreiro, diácono, né? Não pode ser pastor de uma vez. Você quer ser pastor? Veja bem as qualidades que a pessoa deve ter para começar no ministério. O primeiro passo é ser obreiro, né? Depois ser diácono e ir crescendo. Então, veja bem, em 1 Timóteo 3, 1 a 7 diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aí que pega a fase da internet que eu falei com vocês. Apto para ensinar. Como é que eu vou ensinar se eu não aprendi? Foi o que aconteceu comigo aqui no direito, na advocacia, viu? Como é que eu vou... Foi um curso para aprender, viu, irmãos? Protocolizar um processo no fórum. Então, assim também acontece com os irmãos da igreja. Por quê? Porque não tem ainda aquele trato, né, com a coisa sagrada. Então, se não aprendeu, não pode. O pastor Nilson Aralfanini, que foi meu professor, ele era presidente da Aliança Batista Mundial, ele dizia, quem não pode, não sabe ouvir, não pode liderar. E quem não aprendeu, não pode ensinar. Né? Então, a pessoa aprende lá na internet e vai ensinar na igreja. Não pode. Viu, irmãos? Tem que pegar essa palavra, ler livros, não é? Glória a Deus. Eu já li pelo menos 700 livros na minha vida e não parei de ler ainda. Sempre leio, sempre estou com livro, sempre estou me atualizando. Então, o que falta nos pastores é a atualização. E o que falta nos novos pastores é saber isso que o Timóteo está falando, né? Excelente coisa deseja, mas você tem que ser irrepreensível, significa que não pode ter picuinhas, tem que ser um camarada reto, marido de uma só mulher, não é mesmo? Então, se for casado, tem que ser só com uma, não pode ter uma mulher e uma amante, não é mesmo? Tem que ser vigilante, tem que vigiar, viu, irmãos? Tem que ser sóbrio, honesto. A maioria de pessoas, irmãos, que vêm nesse escritório aqui são cristãos. Frequentam escritórios de advocacia, são cristãos. E tem cada pessoa desonesta aqui, que vem aqui até para roubar coisa que é dos outros. Claro que a gente não atende, né? Mas se fosse atender, não é mesmo? Então, vem coisa do arco da velha, né? Com fito de desarticular um irmão. Então, isso eu não faço. Ninguém aqui faz, doutor Raimundo não faz, ninguém faz. Só fazemos aqui coisas que a nossa consciência não vai doer depois. Então, irmãos, olha, não dado vinho, não espancador, tem muito pastor aí que depois do culto bate na mulher, não cobiçoso, de torpe ganância, camarada que vê que o camarada ganhou um dinheiro. Eu estava falando outro dia sobre esse problema do Davi, que ganhou um dinheiro aí, um Davi que tem aí, que da internet, ganhou um dinheiro, e o camarada fez um vídeo, eu vi o vídeo, né? Que o Davi vai dar tantos milhões aqui, porque ele ganhou tanto. Irmãos, isso é ganância, torpe ganância. E esse pastor não está andando na presença de Deus, amém? Então, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, mas não avarento. Então, não contencioso. Tem pastor aí que gosta de uma briga, ele chama uma briga. Onde não tem briga, ele arruma. Não é mesmo? Tem pastor que trata o obreiro assim, ó, pensando que seriedade é passaporte para o céu. Cara feia não é passaporte para o céu, meu irmão. Glória a Deus. Né? Cara feia, seriedade dentro da igreja, não é, né? Seriedade física dentro da igreja, não é
não é passaporte para o céu. Grito, ou exortando a igreja dos outros, às vezes um pastor itinerante chega lá na igreja do outro e começa a gritar, começa... Às vezes um diácono, às vezes um pregador, um membro de igreja vai pregar no lugar e começa a gritar, exortando a igreja dos outros. Isso é falta de educação. Falta de educação. Você é um mal educado. Porque você vai gritar na igreja, apontar para uma irmã e dizer que ela é assim, 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 assim. Se tem alguma coisa que Deus te mostrou, chama ela, chama o pastor dela em particular e fala. Não vai falar na cara dela para envergonhar ela, porque a igreja está ali para levá-la para o céu, consertar e levar para o céu. Viu, irmãos? Então, esse é o objetivo da igreja. Então, a Bíblia diz que governe a sua própria casa, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá ele cuidado da igreja de Deus? Né? Às vezes em casa é uma bagunça danada e chega na igreja e quer ser o santo. Para com isso, isso é hipocrisia. Né? Não neófito. Estou falando, irmão, porque conheço e já aqui dentro desse escritório eu já presenciei briga de pastor que não foi problema. Briga de mulher com o marido crente que não foi um trem feio, viu? Então, eu falo com conhecimento de causa. Tem 40 anos que a gente atende por aqui. Então, não neófito. O que é neófito, irmão? É iniciante, principiante, aquele menino que chegou todo empolgado na igreja e começou a pular, gritar, falar língua estranha. Oh, Jesus batizou com o Espírito Santo. Pensa agora ele que pode chegar e pregar a Bíblia sem conhecê-la. Pregar o texto sem conhecer o contexto, porque texto sem contexto é pretexto. Então essas pessoas ainda não estão preparadas, se não têm essa qualidade, ainda não estão preparadas para ser um pastor, né? Para que ele não pode ser neófito, porque ele vai ensinar. Como é que ele vai ensinar se ele não aprendeu, né? Então, se ele começar a ensinar e as pessoas começarem a cair na lábia dele, igual tem pessoas aí que lê um texto na Bíblia e já vai pregando, falando isso, falando aquilo outro, não busca contexto. Então, se a pessoa, aqueles besta que lê menos ainda do que ele, começa a crer naquela profecia dele, naquela palavra dele, o que acontece? Ele se ensoberbece, viu? E vai cair na condenação do diabo. No verso 6 aí de Timóteo 3, de 1 a 7, não é mesmo? E outra coisa, convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, porque para que não caiam em afronta no laço do diabo. Bom testemunho, irmãos. Eu trabalho aqui no Tagua Center há 23 anos. E graças a Deus, Deus tem me feito Deus tem me concedido um bom testemunho. Ter um bom testemunho. Esses dias o Celso, antigo porteiro aqui do Tagua Center, chegou e falou assim: doutor, eu estava tomando um café, ele falou assim: você sabe que eu comprei um carro fiado no seu nome? Comprei um carro fiado no seu nome. Falei, é mesmo, Celso? Ele falou, não estou brincando, não. Eu cheguei lá, aí não estava com dinheiro na hora lá para comprar. Eu gostei do carro, não estava com dinheiro na hora lá. E cheguei pro rapaz e falei, eu vou deixar esse negócio para resolver segunda-feira, porque segunda-feira eu já venho com dinheiro, eu trago, então faço Pix para você. E o rapaz falou assim, ué, mas não... Aí falou, você é amigo do Dr. Wilson? Sou. Eu era porteiro lá do prédio dele. Então pode levar o carro segunda-feira, você me dá o dinheiro. Isso o que é? Bom testemunho. Viu, irmãos? É bom testemunho, né? Para os que estão de fora. Então, a hora que eu for pregar a palavra de Deus para ele, ele vai me aceitar, me ouvir falar. Por quê? Porque eu tive um bom testemunho com ele. Só falar no meu nome, o dono da agência foi lá, e isso é verdade, pode ser comprovado a qualquer hora com o Celso, eu dou o telefone dele no reservado para você procurar, certo? Foi comprar um carro e não tinha o dinheiro na hora, e o dono da agência, não, você é amigo dele? Não. Doutor Wilson é gente boa. Leva aqui, segunda-feira você passa o Pix lá para mim. E manda o comprovante. E ele mora lá o Celso está morando no Piauí agora, depois que ele aposentou aqui. E eu fiquei sabendo isso uns 3 meses depois. Você entendeu? Não é bom fazer isso não, né?
Mas acontece que eu achei foi graça. Então, da mesma sorte, agora eu vou falar para os diáconos. Os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não de duas línguas, né? Língua grande, mas não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Irmãos, não cobiçosos de torpe ganância. Os diáconos também não tem que ser honesto, não pode ter língua grande, não dado a vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Não pode ser aquele diácono que fica na porta e olhando os outros para depois falar com o pastor, para ir lá fazer fofoca com o pastor. Esse é um péssimo diácono, viu? Esse é um péssimo diácono, viu? Então, guardando o ministério da fé com uma consciência pura, ter consciência limpa, né? Guardando o ministério da fé com consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensível, que está havendo com muita igreja aí que não estão provando o ministério. Nem o pastor sabe, então como é que ele vai dar aula para os diáconos? Não é mesmo? Eu tenho dado cursos aí em que o próprio pastor não sabe nada de Bíblia, não sabe nada de atualidades, não é mesmo? Então, ele não pode ensinar o diácono, porque o diácono sabe mais do que ele. Então, mas a Bíblia diz que primeiro o diácono tem que ser provado em tudo. Aí passa lá uns 6, 8 meses, se ele for irrepreensível, dá o cargo para ele, o que impede. Diácono é serviço. Amém? Então, os diáconos sejam marido de uma só mulher, não é só o pastor, não. Os diáconos sejam marido de uma só mulher e governe bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem, bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo. Amém? Então, irmãos, os diáconos também, está aí, você que quer ser diácono, está aí o que Deus exige para o seu ministério. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Então, concluímos que devemos nos aperfeiçoar diante disso, né? Devemos nos aperfeiçoar cada dia se quisermos alcançar o apostolado. E este curso vai te dar, não é mesmo? Esse conhecimento que eu estou dando aqui para vocês vai te aperfeiçoar nesse conhecimento, né? Se você quer alcançar o apostolado ou qualquer outro cargo na igreja, em 1 Pedro 3,15, ele diz que o obreiro tem o dever de saber responder no que lhe perguntarem a respeito da sua fé. E em 2 Timóteo 2,15, está falando que você tem que ser um obreiro aprovado. Não é mesmo? Glória a Deus. Em 1 Pedro 3,15 diz: antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Então, quando a pessoa tem que estar preparado, né, o pastor, o diácono, os presbíteros, os membros do ministério, tem que estar preparado para, se alguém pedir explicação, como é que é a sua fé, de onde vem a sua fé, os fundamentos da sua fé, os fundamentos da fé judaico-cristã, ele saber explicar ponto a ponto, porque você pode estar falando de repente com uma pessoa leiga que não sabe o alfabeto, e você também pode estar falando com um juiz, um deputado, um senador, tem tantos aqui em Brasília, não é mesmo? Então, é bom que você, aleluia, santifique a sua vida, mas também, certo, se prepare para responder tudo aquilo que for perguntado a respeito da sua fé, né? 2 Pedro 3,15. E lá em Timóteo, no 2 Timóteo 2,15, diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar a Deus como obreiro aprovado.
É tão bom quando nós sentimos aprovados por Deus em determinadas coisas, né? Então, procure apresentar a Deus como obreiro aprovado, para que você possa ir bem no seu diaconato, no seu presbitério, no seu evangelismo, né? Nas suas profecias, não é mesmo? Glória a Deus. Então, diante desse pequeno estudo, né, concluindo aqui, diante desse pequeno estudo, não resta dúvida que o líder de hoje vai encontrar dificuldades diante desse pequeno estudo, né? Vai encontrar muita mais dificuldade, né, para conduzir o seu rebanho do que o líder no passado. Porque no passado o pastor falava, a igreja toda ouvia. Hoje o pastor fala, a pessoa vai para o telefone para ver se é aquilo mesmo. Né? Vai para a internet. O pastor fala lá e o pessoal está com a internet na mão. O pastor perde a credibilidade. Sobretudo se ele for um desses pastores mais conservador, não é? Glória a Deus. Então, hoje em dia, com a ascensão da internet, o pastor tem mais dificuldade, não é mesmo? A palavra de Deus já previu isso, né? Em Mateus 24, 11 a 13, ele diz o seguinte: a ciência se multiplicaria, né? Se por um lado a ciência ajuda, por outro, a ciência tende a esfriar a fé do cristão. Né? Veja bem lá em Mateus o que diz, lá em Mateus 24, 11 e 13. Vai anotando esses versículos todos, porque depois eu vou te perguntar. Amém? Então, e surgirão muitos falsos profetas, verso 11, e enganarão a muitos. Verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas naquele que perseverar até o fim será salvo. Então, queridos irmãos, esta palavra, né, por se multiplicar a iniquidade, a ciência se multiplicaria, os homens chegariam ao céu, a Bíblia prevê isso. Não é mesmo? Então, o que nós devemos fazer diante disso? Nos preparar, irmãos, para responder também cientificamente qualquer coisa que perguntar a nosso respeito. E é fácil, é simples. Mas eu vou ficar frio na fé. Vai ficar frio se você não tiver, né, um caráter cristão. Porque o cristão, ele sabe lidar com qualquer tipo de situação. Então, vamos nos preparar, fazer pelo menos um cursinho básico de obreiro para poder entrar na lida, porque se você entrar desse jeito, tu vai se estrepar, viu? Só fazendo milagre, só orando, só sapateando, só rodando, isso não vai te levar a nada. Um dia você vai olhar para trás, eu digo para você, porque eu tenho 52 anos de evangelho. Então, um dia você vai olhar para trás falando, nossa, mãe, quanta coisa que eu fiz e não me edificou em nada. Talvez edifique a vida de alguém, mas a sua não edifica. Então, irmãos, espero que, né, Deus tenha tocado no seu coração e te despertado para mais para o seu chamado, né? Espero que Deus tenha te despertado mais para estudar, para se preparar, porque aí diz que nécio, a pessoa principiante, a pessoa muito novinho, a pessoa que não estudou, a pessoa que não se preparou, em todas as maneiras, não pode ser sequer diácono, um obreiro da casa do Senhor. Muito menos pastor. Você está querendo ser pastor para quê? Para obter nome? Faz isso não, meu filho. Ser pastor é bem mais sério do que você pensa. Esse é o primeiro de uma série de vídeos sobre os primeiros passos ministerial, né? Do obreiro pentecostal, onde você conhecerá, né? Nesse estudo aí, nesses vídeos seguintes, você vai conhecer, né, passo a passo, o plano de Deus através dos séculos, né? De Gênesis a Apocalipse, sobre o ritmo pentecostal, viu? Tem um plano de Deus através dos séculos, o pastor Lourenço Olson, né? Mas acontece que esse meu será de obreiro mesmo, viu? É um cursinho de obreiro. Então, aqui está, irmãos, a introdução. Essa introdução, os primeiros passos do ministério eclesiástico pentecostal. Amém?
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vai o meu abraço, o vídeo é comprido, mas se você teve paciência para chegar até aqui, eu tenho certeza que Deus te usará poderosamente. Amém? Deixa o seu like, não me deixe só que não, viu? Tem gente que vê. Outro dia teve 1000 e tantas visualizações. 3000 e poucas visualizações, mas não teve um comentário. Talvez a pessoa fique com medo de comentar, mas não tenha medo não. Comente, porque aquilo que você acha que eu falei errado, você me corrija, que eu vou aceitar em nome de Jesus. Porque o bom professor é aquele que aprende enquanto ensina, viu? E quem não ouviu, não pode, quem não sabe ouvir, não pode liderar. E quem não aprendeu, não pode ensinar. Guarde isso para você. Seja um bom diácono, um bom presbítero, um bom evangelista, um bom profeta, um bom pastor, viu? Um bom apóstolo. E que Deus te abençoe. Amém? Aí o abraço do professor Wilson. Qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo no privado, que a gente vai conversar direitinho, tá bom?